Oi, pessoal, eu me chamo Luana e seja muito bem-vindo ao nosso canal Duas Amigas e uma Fé. E hoje eu estou aqui com meu coração muito aberto e muito disposto a contar para você o meu testemunho de vida com Jesus Cristo. Eu espero que você aí do outro lado, você que saiu dos santos e sente aquela chama ardendo no seu coração para voltar, que você receba essa palavra e entenda que não há outro lugar que a gente possa habitar a não ser com Ele. Então, para contar um pouco do meu testemunho para você, eu comecei a frequentar a igreja desde muito nova. Aos 8 anos de idade, meu pai faleceu, então minha mãe procurou um caminho para conseguir ficar firme na fé ou resistir à dor do luto com Cristo. E foi quando ela começou a frequentar a igreja. E eu ia junto com ela, né? Frequentava os cultos e tudo mais. Mas o Espírito Santo me trouxe algo dentro de mim há um pouco tempo, agora, da minha conversão real e verdadeira, que talvez naquela época eu não tivesse uma maturidade espiritual para receber o que eu recebi dele hoje, essa conversão em Cristo, essa conversão real, né? Mas eu estive lá, no Santo dos Santos, e eu voltei. Só que quando eu voltei pela dor, né? Então, em 2023, eu estava muito envolvida. Eu consegui trocar o Senhor na minha vida por outras coisas. Coloquei prioridades na minha vida que não me sustentaram, não. Não me sustentaram. O que eu quero dizer para você é quantas vezes você que está do outro lado tem colocado o seu trabalho em primeiro lugar. Você coloca o seu trabalho, um celular e tantas outras coisas na tua vida como prioridade e você acaba esquecendo de você e da sua espiritualidade. E foi o que aconteceu comigo. Eu trabalhei por muitos anos em um lugar muito bom. Porém, esse lugar ocupou todo o resto da minha vida. E eu me dediquei muito a esse tempo. E a minha dedicação foi tanta que eu ganhei de presente um burnout. Não foi fácil. Se você está aí do outro lado e você tem sentido isso, tem passado por isso, eu quero dizer para você que há um momento e há uma solução para que essa dor fique mais leve, tá? E aí eu sofri esse burnout, né? Passei mal, comecei a notar que dentro de mim existiam sentimentos muito mistos, muito confusos, pelos quais eu não conseguia entender o que eu estava sentindo, né? Eu sempre fui uma Luana muito alegre, isso você vai acompanhar aqui. Eu sou muito espontânea, muito verdadeira e muito intensa em tudo. Quando falo, quando eu gesticulo, você vai aos poucos conhecendo um pouco de mim. E eu sempre fui muito alegre. E, de repente, eu fui percebendo que eu pegava um celular para fazer uma selfie. Eu olhava dentro dos meus olhos e eu não via brilho mais. O brilho que sempre todo mundo falou que eu carregava, esse brilho tinha se apagado, esvairado. E eu sentia isso por dentro. Porque eu estava sempre muito na defensiva, eu comecei a ficar uma pessoa muito nervosa, eu comecei a ficar uma pessoa muito na defensiva. Qualquer pessoa chegava para conversar comigo, eu já dava um jeito de cortar. Às vezes as pessoas não estavam com a intenção de me magoar ou de me ofender, mas eu já levava muito para esse lado, sabe? E aí, quando eu pensava em ir trabalhar, eu começava a querer chorar, o meu coração palpitava, eu sentia que eu estava indo para um campo de batalha, um campo de guerra, entende? Era tudo muito intenso dentro de mim. E a primeira pessoa pela qual entendeu que eu estava passando pelo burnout foi meu marido. Eu conversei com ele, um dia eu mandei uma foto para ele chorando, que eu estava indo para o meu trabalho, e eu falei, eu não quero chegar naquele lugar, eu não aguento mais. E a carga que eu estava levando se tornou um peso tão grande para mim que eu explodi. E aí, muitas vezes, eu sempre gostei de estar muito com a minha família. E, de repente, o lugar que eu mais gostava de ficar era na cozinha, fazendo a minha comida, porque ali ninguém me acessava tanto. Eu gostava da solidão, eu não suportava ouvir a voz das pessoas que me irritava. Nada mais, coisas simples da minha vida que eu sempre gostei de fazer, como estar com a minha família num domingo, ou estar com todos em volta da mesa, se tornou um fardo tão pesado que eu não me reconhecia mais. E aí essas pequenas coisas se tornaram tão grandes. Então, um dia, eu estava indo para o meu trabalho e eu comecei a sentir uma palpitação muito forte no meu coração. O meu coração acelerou de uma forma que nunca havia acelerado daquele jeito.
Eu sentia como se fosse um peso nas minhas costas, o meu braço começou a formigar, todo esse lado começou a formigar, o lado direito do meu corpo, e eu não conseguia sentir, respirar, e me faltava ar, e era tudo muito pesado. E eu estava tendo uma crise severa de ansiedade e eu não sabia. Foi quando eu fui para o hospital. Eu cheguei no hospital, chorando muito, e eu dizia, pelo amor de Deus, enfermeira, me ajude, me acolha, eu não estou aguentando mais. E eu chorava, e ela tentava me acalmar. E foi um choro, como sabe um choro de criança? Que é quando perde um brinquedo que gosta muito, eu me senti exatamente assim. E eu lembro que eu estava do lado da pessoa que eu mais amo na vida, que é o meu esposo. Estava ali comigo, de mãos dadas comigo, sofrendo comigo. Eu olhava para a cortina do hospital e eu chorava muito. E aí, naquele momento, eu consegui entender que sim, eu coloquei muitos pesos sobre mim, eu aceitei esses pesos. Eu aceitei, né? Primeiro você aceita, porque você quer fazer sempre o melhor, você quer dedicar o teu melhor, e aí você espera um reconhecimento, e esse reconhecimento também não vem, não é? Nesse momento, a única pessoa que estava do meu lado era o meu esposo. E eu sentia que ele estava sofrendo tanto quanto eu, porque ele não podia fazer nada. E eu olhava para aquela cortina e eu chorava. E eu sentia um vazio imenso dentro do meu coração. E enquanto eu chorava, eles vieram com um remédio, que era um calmante, me deram aquele calmante. E ok, eu parei de chorar, eu me acalmei. Mas o vazio, esse vazio continuava lá dentro. E naquele dia eu soube que Jesus estava me chamando de volta. Mas por escolha minha, eu voltei para ele pela dor. Porque eu conhecia ele um tempo atrás. Conhecia, mas não tinha me entregado. Frequentava a igreja, mas não era dele e para ele. Passado um tempo, eu fiz tudo o que os médicos me disseram. Luana, você precisa fazer atividade física, você precisa tomar medicação, você precisa ir em psicólogo, psiquiatra, todas as outras coisas que nesse tempo a gente precisa de ajuda. Inclusive, eu quero fazer uma breve pausa aqui. E se você tem sintomas como os que eu disse aqui, e você precisa de ajuda, busque ajuda. E não... Porque nós, quando começamos a ter esses sintomas, somos as primeiras pessoas a negar isso. É muito difícil você entender que você está entrando num burnout. Mas se você está sentindo isso, não tenha vergonha, peça ajuda. Procure pessoas que vão te ajudar nessa área. Porque... eu digo, nós precisamos tratar da nossa área física, mas principalmente da espiritual. As duas coisas, elas andam juntas. Então, naquela época, eu fiz o meu tratamento, fiz tudo certinho e tal, mas eu tinha uma esperança dentro de mim, as pessoas falavam de uma forma que, tomando aquele remédio, tudo ia se resolver. Né? Eu não ia estar mais tão estressada, não ia estar mais tão angustiada, não ia mais sentir aquele campo de batalha dentro de mim, aquela angústia. E que erro, que erro. Porque, ok, eu tomava o remédio e ficava muito tranquila, mas o vazio continuava aqui. Foi quando uma amiga minha, desse lugar do qual eu trabalhava, chegou para mim e falou assim, eu tenho uma pessoa para indicar para você conhecer e conversar com ela e tal. E eu disse, eu quero muito, né? Então, qualquer pessoa que viesse falasse comigo, qualquer palavra naquele momento me fortalecia. Então, foi quando eu conheci a Rayara. E por isso que nós somos e estamos fazendo esse canal, porque somos duas pessoas que andaram com Jesus ali desde o início juntas, nesse processo de conversão, para chegar até aqui, para chegar até onde nós estamos conversando. E aí eu conheci a Rayara. E numa sessão ali de desabafo, ela sendo minha psicóloga, ela é nutricionista, mas naquele dia ela estava de psicóloga. E, aliás, ela tem um dom dado por Deus incrível nessa área. E eu conversando com ela, explicando o que eu sentia, tudo o que eu estava passando. E nesse momento que eu estava sentada diante dela, ela estava começando a caminhada com Jesus, eu senti de uma forma intensa, deste lado, a presença do Senhor me abraçando. E aquele vazio que eu sentia, mesmo tomando remédio, mesmo fazendo tudo direitinho, porque eu olhava para as minhas filhas e eu dizia, eu preciso melhorar por elas, eu preciso melhorar por esse homem, que é o meu esposo, que é uma pessoa que se dedica tanto para mim, pela minha mãe, pelo meu irmão, pelas pessoas que me amam, eu preciso melhorar.
Naquele momento eu falei para ela assim: Yara, que Deus é esse que você serve? Que Ele está me abraçando, eu estou me sentindo tão completa, tão cheia da presença dEle. E eu lembro que ela ficou meio sem saber responder, até porque naquele momento ela estava sendo minha psicóloga. Ela não podia me indicar uma religião, né? Ela muito sem jeito, então falou: eu estou frequentando tal lugar, tal igreja, se você quiser, fique à vontade para ir lá. Eu falei: eu quero esse Deus, eu quero. E naquele dia eu saí do consultório dela muito leve, porque eu tinha permitido o Espírito Santo, tinha permitido que Jesus entrasse em mim. E ali começou minha trajetória com Jesus. Eu tomei a medicação, eu fiz atividade física conforme pediram, por um tempo. Mas eu vou dizer para você, é muito importante essa parte, sim. Mas o teu espiritual, ele é tão importante quanto. Eu vou dizer para você, foi através de muita oração, joelhos dobrados, momentos com o Senhor, lendo a palavra, me alimentando de espiritualidade, me alimentando de Jesus, que eu consegui me livrar do burnout, de uma depressão, que a depressão é um lugar muito vazio, é um lugar muito solitário. E você que está do outro lado, se você passa por isso, você há de concordar comigo que não é fácil sair muitas vezes desse local. É muito difícil você dar o primeiro passo. Mas eu quero dizer para você que, assim como eu, fui salva, resgatada, limpa, curada e restaurada em Jesus Cristo, você também tem essa oportunidade. Dobre os teus joelhos, use a sua fé para que o Senhor possa em ti fazer morada. Ele não vai arrombar a porta, ele não vai chegar e dizer: eu quero você, e vai quebrar a porta do seu coração e entrar aí dentro. Ele só vai entrar se você deixar. E quando ele entrar, ele vai transformar tudo dentro de você. Então, o meu pedido para você hoje é: venha para Jesus. Você que quer uma vida mais leve, porque o Senhor me acalmou. No meio da tempestade aqui dentro, tinha uma grande tempestade. Ele veio e ele acalmou tudo. Ele me fez nova. Todas as coisas se fizeram novas. O meu coração, a minha mente, a minha vida. Então, se você quer e deseja isso, se você tem desejo do Espírito Santo, da presença de Deus na sua vida, busque por isso. É lá no secreto, é no seu quarto. Porque era no meu quarto que eu fazia oração, era na sala, era no banheiro. O Espírito Santo está aberto para você. Quando ele entregou a vida dele por você, ele rasgou o fio de cima a baixo. E ele tirou todo e qualquer empecilho que desse acesso à presença dele. Ele pode estar aí dentro do carro que você está ouvindo agora, é o meu testemunho. Dentro do seu carro, você está dirigindo e Deus está falando com você. Você pode estar no seu trabalho. Tem o banheiro do seu trabalho que você pode ir lá dobrar o joelho, 5 minutinhos, falar com ele. Pedir da presença dele. Você tem a mesa da sua casa, o seu quarto, a sua sala. Você tem todos os lugares. O Senhor está em todos os lugares, desde que você clame pela presença dele. Então, vem para Jesus. E se você, assim como eu também, já esteve no Santo dos Santos e não tem força para voltar, ele só está esperando você abrir a porta do teu coração para ele voltar a fazer morada. Porque a graça e a misericórdia dele é infinita. Então vem para Jesus que ainda dá tempo. Amém? Fique aí que a semana que vem a gente vai postar mais vídeos para você e espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se foi de bênção para você, valeu de bênção, compartilha com uma amiga que você sabe que esteja precisando ouvir essa palavra, tá bom? Um beijo, Deus te abençoe e até a próxima semana.